E na CNN Portugal traz uma notícia interessante aqui que vem até casar com o que vem ocorrendo, inclusive que eu já noticiei hoje, depois dá uma procurada aí no vídeo que eu estou falando sobre a Hungria, Orbán, fala um pouquinho sobre Fico, OTAN de uma forma geral. E aí tem mais um caso aqui, essa na CNN Portugal, falando de Portugal, que é essa questão da matéria. Ó, há uma ameaça muito séria e Portugal é a retaguarda em um conflito com a Rússia. Por isso a OTAN veio a Lisboa fazer pressão. Então Mark Rutte tá aí, né, da OTAN, e está aqui à esquerda, começando a fazer uma pressãozinha dizendo do tipo, olha, vocês precisam aumentar, quer dizer, isso é uma das muitas visitas que Mark Rutte vai começar a fazer, uma pressãozinha, já que Trump vem fazendo uma pressão dizendo, europeus, se virem, arrumem dinheiro, vocês não estão fazendo o mínimo que tem que fazer. No acordo, o acordo é que tem que chegar de 2 a 3%, tá? Tem que ir para a OTAN, para a defesa. Hoje Portugal é 1,55 do PIB de Portugal é que vai para esse sistema, tá? Então até comenta, ó, o que 1,55 do PIB é o que Portugal gasta em defesa, 3% é o que o secretário-geral da OTAN quer que o país gaste. E aí o pior, e 5% foi o número que Donald Trump avançou como meta na OTAN. Mas o primeiro-ministro, Luiz Montenegro, vai ficar com 2% até 2029, quando esse número não deve mais ser o mínimo exigido. Mas que diferença Portugal pode fazer chegar a 2%? Né? Por quê? A economia de Portugal em relação a alguns outros países também não é aquela coisa do mundo. Ó, que grande economia, que economia pujante, digamos assim, né? Aí tem, né, o pessoal aqui falando aqui, ó, pode fazer uma grande diferença, porque Portugal, no contexto da OTAN, tem uma importância muito relevante, garante o Major-General Isidro de Moraes Pereira, embora esteja mais longe do inimigo, o país, diz ele, muito importante no contexto do combate. Mas ele não entra em detalhe em que contexto, como é importante, e não disse nada com nada. Sendo bem realista, vai só fazer pressão em uma economia que está com problemas, como toda a Europa, o mundo de uma forma geral, né? Então essa pressão financeira, eles querem começar por alguém, talvez escolheram, sei lá, foram de oeste para leste e resolveram escolher, vamos para Portugal, depois vamos para a Espanha e vamos seguindo a linha. Não sei se foi essa a lógica, o que é que eles têm exatamente, porque, vamos ser bem sinceros, não vai fazer tanta diferença assim, esse aumento maior, né, de financeiro, mas que pode fazer uma diferença para em si, né, Portugal. Para a OTAN não, mas para Portugal em si, esse aumento sim pode fazer diferença, tá? E aí, né, começam a chegar que no ano passado 23 países membros da aliança, né, do OTAN, se comprometeram a chegar a 2% do PIB. Se antes era um compromisso político, transformou-se numa obrigação assumida pelos estados, né? Mas, de fato, nada mudou nesse sentido. Ó. Olhando para trás, Portugal é um dos 8 de 32 membros que ainda não cumprem o mínimo. E, como outros países, vão continuar tendo essa dificuldade. E aí a matéria vai trazer uma série de informações, né, importantes. Né, aquela conversa, como o general lá em cima falou, foi um general, deixa eu voltar aqui, que foi para cima, foi para baixo e não disse nada, Major General. Olha, Portugal é importante porque está aqui na retaguarda e é importante. Então tem um contexto importante no combate. Disse um monte de importante, um monte de palavras como relevante, mas não, não justificou o real motivo. O real motivo é que Trump está fazendo pressão e ou a OTAN começa a arrecadar mais dinheiro, começa a fazer parte, a ajudar como os outros, ou, como disse Trump, vai permanecer do jeito que está, ou até tirar a mão de parte dessa grana, não de uma vez só, mas aos poucos. Tá? Ele disse, até comenta, olha, eu não vejo problema em bancar, já que é para fazer uma coisa bem feita, vamos chegar com 5%? Vamos chegar agora com 5% todo mundo? Mas aí, não, é porque, né, fica toda aquela conversa. Enquanto isso, Donald Trump fala em atingir os 5%, um valor não alcançado por ninguém, nem mesmo pela Polônia, o estado que mais investe com 4,12%.
do orçamento anual, entre o valor que tem gerado várias críticas e os 2%. Os Estados Unidos pressionam para que seja possível negociar 3,5%, diz Azeredo Lopes, né? E acrescenta, a União Europeia não sabe bem o que fazer. E aí, enfim, só aumentar, a União Europeia tem problemas maiores, mais graves, né? A OTAN como um todo também, que é essa questão de arrecadação, de grana, de money mesmo, tá? Eles precisam arrumar e já está numa fase de declínio. Então, e até, ó, Portugal investe loucuras, mas é incompreendido. Aí, né, comentam, gosta-se muito de insinuar a ideia que o país do Sul é preguiçoso, constata Azeredo Lopes, comparando os gastos dos países do Norte com os do Sul em defesa. Por exemplo, no Sul, a França gasta 2,06% do PIB em defesa, a Itália 1,49% e a Espanha com 1,28%. Por outro lado, mais ao norte, a Estônia dedica 3,43% do PIB à defesa e a Letônia 3,15%, Lituânia, né, 2,85%. O que explica os valores díspares é, para especialistas ouvidos pela CNN de Portugal, a proximidade com a grande ameaça que é a Rússia. É aquela história, né? Quanto mais próximo do inimigo, mais eu vou investir, porque caso eu precise, olha, eu ajudo com muito, vamos lá agora me ajudar. Basicamente é isso que ele está dizendo. O que nos leva, até continua, o que nos leva a não estar tão preocupados com a questão da defesa é estar mais longe. Nos sentimos mais protegidos e gastamos menos, concorda o Major General Isidro de Moraes Pereira. Então, sim, essa parte tem certa lógica, sim. E resumindo, a OTAN precisa de exemplos e aí pegou como exemplo Portugal, é um dos que menos ajuda percentualmente, e aí está mais distante de tudo. Vamos lá agora começar a ajudar Portugal, vamos lá. Mas aí a pressão, como vocês podem ver, é grande. E detalhe, esse tipo de pressão que a OTAN está fazendo com Portugal vai tender a ampliar nos próximos dias. A OTAN sabe que tem um grande desafio militar, tá, frente à Rússia. A OTAN que vem ajudando muito forte a Ucrânia com equipamentos, até com soldados, sabemos disso, até que soldados estão presentes. Ficam até dizendo, não, só estão em treinamento. Durante o início do conflito, tá, o que teoricamente seria uma operação especial, rápida, a OTAN já tinha especialistas lá dentro que ajudaram no processo. O que acontece é que ao longo do tempo, a liderança ucraniana foi assumindo o papel, tá? Entregar aquela velha história, ó, vamos andar com rodinhas aqui na bicicleta, depois vamos tirar rodinhas e vocês se viram. Aprenderam a andar de bicicleta, se vira. Foi quase isso meio que aconteceu. E muitos equipamentos foram ficando, né? Vários tipos de obuseiros, o caso dos mísseis, caso de radares, diversos tipos de equipamentos, tá? Começaram a ficar que vinha da OTAN. Vinha, não vem da OTAN. Acredita-se, eu até noticiei ontem na live, tá? Às 18 horas, eu comentando, lembrando que todos os dias às 18, com exceção dos domingos, que de vez em quando eu vou evitar fazer. Mas o fato é que a OTAN vai começar um exercício militar na Grécia. E há um papo de que esse exercício militar é só um migué, digamos assim, que parte desse equipamento que passou pela Grécia e tudo mais tem um rumo certo, que é para a Ucrânia, tá? Aqui, ó, deixa eu mostrar mais ou menos. Aqui, ó, nessa região por aqui, Alexandrópolis, aqui, ó. Aqui é onde vai acontecer o exercício militar da OTAN. E em vários locais aqui na Grécia travaram até linhas de trem, né? Algumas ferrovias que teoricamente não viria para aqui, para Alexandrópolis, e veio, dando a entender que pegaram outros rumos, tá? Em direção à Ucrânia, ao território ucraniano. Então existe todo esse papo que é possível que alguns desses equipamentos que iriam para o exercício militar na Grécia tenha ido rumo à Ucrânia. Então isso já acontece, já essa ajuda, e a Ucrânia, no caso, precisa de mais ajuda ainda. A OTAN sabe disso, sabe da pouca, da dificuldade grande de, por exemplo, defesa aérea, é um problemaço, não é? Quando saiu
o Oreshnik, lançado pelos russos, surgiu um problema grande que foi do tipo, e os russos têm de fato esse tipo de equipamento, e agora? E agora que eles vão ter que correr atrás, né, de sistemas para poder, né, defesa aérea, e aí descobriu-se que a OTAN, de uma forma geral, os países da OTAN, da União Europeia como um todo, não só a OTAN, mas a Europa e Reino Unido, né, toda a Europa como um todo, percebeu que tem uma quantidade limite de defesa aérea, tiveram que segurar, tiveram que mandar os ucranianos, rapaz, freia aí. Pode observar que os últimos ataques ucranianos têm sido com drones. Não estão mais lançando mísseis, pelo menos na mesma quantidade. Um ou outro e depois param. Por quê? Porque os mísseis estão acabando e o ritmo de produção não é o mesmo. Para 2025 já tem uma limitação bem básica. E até então a ideia é que, sei lá, exemplo de 10 mísseis produzidos, 8 fossem para a Ucrânia. Depois que foram fazer a conta com calma, o ritmo que a Rússia está fazendo a produção dela, em que os países da OTAN estão fazendo a sua produção, quando foram comparar, epa, peraí, não dá certo mandar de 10, 8 para a Ucrânia e ficarmos com 2, não. Tem que ser o inverso. Nós temos que ter nossa defesa. Não adianta ajudar a Ucrânia e daqui a pouco a Rússia se virar aqui para o lado da Europa e a gente não está preparado. Ucrânia, calma aí. E aí agora começou o pires do tipo, precisamos de mais dinheiro, precisamos produzir armamento e não temos grana para isso. Precisamos construir indústrias, que essa é a grande questão. Hoje a Europa precisa construir indústrias ou ter indústrias parceiras em outros locais. Um dos locais que talvez a OTAN pudesse ter parceiro já não funciona tão bem. Um deles seria, teoricamente, o sul global. Por exemplo, o Brasil, que teria uma certa... Não tem hoje, mas teria uma capacidade de ser uma terceirizada para isso. Só que o Brasil tem uma ligação mais forte com os BRICS. E que, teoricamente, com os russos. Entendeu? Então, hoje, tem o caso da Índia, que já produz, mas a Índia ajuda todo mundo. A Índia é questão de quem pagar melhor. E a Índia já tem sua produção comprometida, já avisou, olha, nós precisamos produzir para a gente, e só o excedente é que vamos vender, e boa parte dele até 2026, alguns produtos até 2028 já foi vendido. Então vocês só vão entrar na fila depois de 2029. Então tem toda essa problemática no meio, e que um cessar-fogo, acredita ou não, a OTAN deseja esse cessar-fogo urgentemente. E ao mesmo tempo fica preocupado pensando, se fizer um cessar-fogo, a Rússia vai começar uma produção ainda maior dos seus equipamentos, e nós do lado de cá da OTAN não vamos estar preparados. Então também existe essa teoria. Mas enfim, vamos ver o que é que de fato vai acontecer em breve.